Olá, vamos então para mais um videozinho e hoje, como eu prometi lá no meu Instagram, @DRA Daniele Lamarca, com 2 L's, falar um pouco sobre esse uso do objeto chupeta entre jovens adultos para se acalmar. Bom, eu vou trazer, como vocês já sabem, uma leitura da psicanálise para poder pensar nesse fenômeno. E eu quero trazer 2 olhares sobre isso, né? O primeiro, que seria clínico, né? Entender o que acontece, por que um jovem adulto pode vir a buscar esse objeto, né, para se acalmar, né? E o outro lugar, eu quero trazer uma versão social. Então vamos lá, vou começar pelo clínico para a gente pensar sobre isso. Bom, a psicanálise, ela tem um entendimento de que o desenvolvimento, ele é atemporal. Então, a gente não vira adolescente ou adulto porque a gente se desenvolveu para isso e aí nós vamos alcançar esses desenvolvimentos, principalmente os psicossociais. A gente sabe que temos, né, teóricos que vão pensar no desenvolvimento, inclusive psicossocial, como Erik Erikson, quando ele traz as suas crises normativas. A psicanálise, ela tem um olhar um pouquinho diferente. Ela vai entender que esse nosso campo emocional, esse nosso campo psicossocial, ele é muito determinado pelo nosso inconsciente, que é atemporal, né? Ou seja, ele não tem uma cronologia que o organize em termos de desenvolvimento. Pois bem, então, para a psicanálise, quando a gente percebe um fenômeno como esse, a gente pode pensar em um sujeito que teve dificuldades, né, de se relacionar com o que a psicanálise vai chamar de complexo de Édipo, de narcisismo secundário. Eu tenho alguns videozinhos aqui, porque eu não vou poder me alongar sobre esse assunto, mas nós temos vários videozinhos aqui, narcisismo primário, narcisismo secundário, que vocês podem consultar. Mas o narcisismo secundário para a psicanálise é quando o sujeito ele se avê, né, com as feridas narcísicas. E aí, essas feridas narcísicas tira esse sujeito da posição de majestade ou bebê, que é relacionada ao narcisismo primário. E aí, com o próprio nome, vocês já devem ter pensado, né? Opa, tem algo aí. Pois bem, como a psicanálise ela não é desenvolvimentista, a gente não deixa de ter o narcisismo primário para construir o segundo. O segundo, ele é um alongamento desse primeiro. Então, esse primeiro, ele continua existindo, ele continua funcionando. Então, na atividade neurótica, a gente tem o funcionamento dos 2 narcisismo de forma concomitante. Então, eu posso ter, por exemplo, um sujeito que consegue lidar com as suas faltas em alguns determinados ambientes, em algumas colocações, mas para outras não. Ele pode ainda buscar funcionamentos da ordem até da majestade ou bebê por conta dessa dificuldade. Então, o que nós vimos, né, em algumas publicações falando sobre isso, é que são pessoas até querendo substituir, por exemplo, uma técnica de relaxamento pelo uso da chupeta. Essas técnicas de relaxamento normalmente convocam o sujeito a ter uma posição sobre o que está ocorrendo com ele. Então, sei lá, deixar de pensar sobre o assunto ou procurar algumas estratégias, né? E aí a gente pode pensar em mindfulness, a gente pode pensar em meditação, ou seja, tem algo que esse sujeito ele precisa fazer, ele precisa promover. A chupeta, ela tem uma ideia diferente. Ela é um objeto externo que eu pego e uso para obter esse relaxamento. E aí parece algo também muito da ordem de uma alienação, de um objeto externo que chega até mim e que tampona a minha questão que está causando ali uma determinada angústia. Algumas pessoas usam, porque a gente também não vai trazer, porque a chupeta acaba sendo mais bizarra, né? Tem até um quê de bizarrice. Mas tem muitas pessoas que vão procurar a medicação, por exemplo. Elas não conseguem se acalmar. E veja bem, não que a medicação seja um problema, eu posso até usar no momento em que aconteceu algo muito trágico na minha vida, ou que eu estou passando por uma situação muito complexa. Mas algumas pessoas vão começar a usar a medicação e não vão parar. Elas não vão conseguir aprender a buscar esse relaxamento que ela poderia fazer com a terapia, né, com a busca de outro, para que ela não precise
de uma droga ou de um objeto externo que possa provocar esse relaxamento nela. Então essa é a primeira visão, né, a visão clínica. E a gente pode pensar na social. A social eu traria até um texto do Freud, que é a Psicologia do Eu e Análise das Massas, que ele vai falar também de um fenômeno que a rede social faz muito, que é uma pessoa usa, publica e vai todo mundo fazendo, sem nem ao menos pensar muito bem naquilo. É só um fenômeno de massa e que às vezes aparece de uma forma súbita e também some de uma forma súbita. Como diz o Freud, quando a gente está num funcionamento de massa, a gente está num funcionamento acéfalo, sem crítica, é só uma onda. Então pode ser também que esse uso da chupeta por esses adultos, né, por esses jovens adultos, seja também só algo que vai passar. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e, como você sabe, toda semana a gente publica algum videozinho por aqui. Até a próxima!